A distribuição das terras indígenas no Brasil reflete elementos históricos, culturais, ambientais e legais que moldaram a ocupação territorial dos povos originários. Para compreender esse tema, é fundamental observar onde essas terras se encontram, como são classificadas e quais fatores explicam sua concentração em determinadas regiões. Além disso, é necessário entender o papel do Estado no processo de demarcação e os desafios enfrentados para garantir a proteção desses territórios. 1. Conceito de terra indígena. Segundo a Constituição Federal de 1988, terra indígena é aquela tradicionalmente ocupada por povos indígenas, utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais, necessários ao seu bem-estar e necessária para sua reprodução física e cultural. Trata-se de uma propriedade da União, mas de uso exclusivo dos povos indígenas. 2. Distribuição geral no território brasileiro. Hoje, o Brasil possui mais de 700 terras indígenas, distribuídas em todas as regiões, mas não de forma homogênea. A maior parte da extensão territorial indígena concentra-se na região norte, especialmente na Amazônia Legal. 2.1. Região Norte. A maior concentração territorial. A região norte abriga mais de 98% da área total de terras indígenas do país, embora não concentre a maioria da população indígena. Destacam-se os estados Amazonas, Roraima, Pará, Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins, parcialmente inserido na Amazônia Legal. Os fatores que explicam essa concentração incluem menor densidade populacional não indígena, presença de grandes grupos indígenas de ocupação tradicional contínua, manutenção de extensas áreas de floresta preservada, atuação mais intensa de órgãos ambientais e da FUNAI no século XX. Além disso, muitas terras pertencem a povos de contato recente ou isolado, o que exige áreas amplas para sua proteção. 2.2. Região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste abriga uma quantidade significativa de povos indígenas, mas suas terras são menores em extensão quando comparadas às da Amazônia. Estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem territórios indígenas importantes. No entanto, o Centro-Oeste enfrenta desafios intensos: conflitos com o agronegócio, sobreposição de interesses fundiários, terras reduzidas ou insuficientes para populações numerosas. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, concentra graves conflitos envolvendo povos Guarani e Kaiowá. 2.3. Região Nordeste. No Nordeste, as terras indígenas são geralmente pequenas e fragmentadas, reflexo de séculos de ocupação e exploração do território. Os povos indígenas dessa região passaram por intensos processos de expulsão e migração forçada. Destacam-se terras nos estados Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, onde parte da extensão faz fronteira com a Amazônia Legal. No Nordeste, as lutas por demarcação costumam ser longas e complexas devido à antiga ocupação por fazendas e cidades. 2.4. Região Sudeste. A presença de terras indígenas no Sudeste é relativamente escassa e bastante reduzida em dimensão. A ocupação histórica portuguesa e os ciclos econômicos, café, mineração e pecuária, praticamente expulsaram muitos povos dessas regiões. Há terras importantes em São Paulo, povos Guarani e Caigangue; Rio de Janeiro, povos Guarani; Espírito Santo, povos Tupiniquim e Guarani; Minas Gerais, povos Machacali, Krenak e Chacriabá. A pressão urbana e a proximidade com grandes centros fazem com que as terras sejam pequenas e frequentemente ameaçadas. 2.5. Região Sul. Assim como no Sudeste, a região Sul possui terras pequenas e disputadas devido à forte colonização e ocupação agrícola desde o século XIX. Estados com terras indígenas: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A maioria abrange povos Caigangue, Guarani e Xoqueleng, principalmente em SC. O conflito fundiário também é intenso. 3. Fatores que explicam a distribuição desigual. A desigualdade geográfica das terras indígenas no Brasil decorre de fatores históricos e ambientais. 3.1. Históricos: expansão colonial e expulsão de povos do litoral e do centro do país. Disputas do século XIX e XX por terras férteis e estratégicas.
Políticas estatais que incentivaram migração e ocupação de regiões densamente povoadas. 3.2. Ambientais. A Amazônia manteve grandes faixas de floresta contínua, permitindo maior preservação territorial. Biomas como Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas sofreram intensa degradação e ocupação agrícola. 3.3. Políticas estatais. O período pós-1988 favoreceu demarcações na Amazônia. Em outras regiões, conflitos e disputas judiciais tornam o processo mais lento. 4. Importância da distribuição territorial para os povos indígenas. A localização e a extensão das terras não possuem apenas valor econômico ou geográfico, são fundamentais para manutenção do modo de vida tradicional, preservação da cultura, línguas e práticas sociais, proteção de recursos naturais essenciais, garantia da segurança alimentar, salvaguarda de povos isolados. 5. Desafios atuais. Apesar de sua extensão, muitas terras enfrentam problemas estruturais. Conflitos com garimpo, grilagem em madeireiros ilegais, disputas com o agronegócio e poceiros, lentidão nos processos de demarcação, falta de fiscalização, pressões políticas contrárias à ampliação de territórios. O cenário é mais grave fora da Amazônia, onde grande parte das terras é insuficiente para atender às necessidades tradicionais das comunidades. Portanto, a distribuição das terras indígenas no Brasil é marcada por contrastes. Áreas vastas na Amazônia e territórios reduzidos em outras regiões. Essa configuração resulta de processos históricos de ocupação, dinâmica ambiental e políticas públicas de reconhecimento. Compreender essa distribuição é essencial para analisar os desafios atuais da política indigenista, a efetividade da proteção territorial e a garantia dos direitos previstos na Constituição Federal. Os povos indígenas do Brasil enfrentam uma série de desafios que ameaçam sua integridade física, cultural e territorial. Entre esses desafios, o desmatamento e os conflitos territoriais são os mais significativos, pois afetam diretamente a preservação das terras tradicionalmente ocupadas e colocam em risco a sobrevivência de inúmeras comunidades. Compreender esses problemas é essencial para analisar a política indigenista e a efetividade da proteção constitucional dos direitos indígenas. Desmatamento e pressões sobre os recursos naturais. O desmatamento em terras indígenas ocorre principalmente na Amazônia Legal, onde se concentra a maior parte desses territórios. Ainda que as terras indígenas estejam entre as áreas mais preservadas do país, elas sofrem pressões constantes de atividades ilegais que degradam o meio ambiente e colocam em risco a vida das comunidades. 1. Garimpo ilegal. O garimpo é uma das maiores ameaças ambientais e sociais para os povos indígenas. Ele provoca contaminação de rios por mercúrio, assoreamento e destruição de nascentes, aumento da criminalidade e de conflitos internos, risco sanitário com disseminação de doenças. Povos como os Yanomami enfrentam crises humanitárias recorrentes devido ao avanço de garimpeiros, que muitas vezes entram armados e em grandes grupos. 2. Exploração ilegal de madeira. A extração clandestina de madeira derruba árvores de alto valor econômico e abre caminhos para outras atividades ilegais. Ela resulta em fragmentação florestal, abertura de estradas clandestinas, perda de biodiversidade, comprometimento de áreas sagradas e rotas tradicionais de caça e coleta. 3. Grilagem e ocupações irregulares. A grilagem de terras consiste na falsificação de documentos e ocupação irregular de áreas públicas, incluindo terras indígenas. Esse processo facilita desmatamento para a abertura de pastos, incêndios florestais provocados, pressão sobre fronteiras agrícolas, avanço do agronegócio em regiões protegidas. 1.4. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas afetam diretamente a segurança alimentar e hídrica das comunidades. A intensificação de secas e inundações altera rotinas de pesca, ciclos de plantio tradicional, disponibilidade de frutos da floresta, mobilidade em trilhas e rios. Além disso, a degradação ambiental reduz a capacidade de manutenção dos modos de vida tradicionais. 2. Conflitos territoriais. Os conflitos territoriais representam um dos maiores problemas enfrentados pelos povos indígenas.
Eles envolvem disputas com produtores rurais, mineradores, empresas privadas e até governos estaduais e municipais. 2.1. Conflitos com o agronegócio. Em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Roraima, muitos povos convivem com litígios envolvendo fazendeiros e grandes produtores agrícolas. Esses conflitos ocorrem porque parte das terras indígenas ainda não foi demarcada, muitas áreas foram ocupadas historicamente por atividades agropecuárias e há resistência de setores econômicos à ampliação de territórios indígenas. As tensões costumam gerar violência, inclusive com casos de assassinatos e ataques armados. 2.2. Terras insuficientes e superpovoadas. Em várias regiões, especialmente no Sul e no Nordeste, as terras reconhecidas pelo Estado são pequenas demais para atender às necessidades das comunidades, como práticas agrícolas tradicionais, mobilidade cultural, caça e pesca, preservação ambiental. A falta de espaço adequado leva a conflitos internos, dependência de cidades próximas e perda da autonomia. 3. Contestação judicial das demarcações. A judicialização das demarcações é um instrumento frequentemente utilizado para retardar o reconhecimento de territórios. Ações civis, liminares e disputas legais podem paralisar processos por anos ou décadas. O debate sobre temas como marco temporal intensifica a insegurança jurídica e estimula invasões e conflitos. 2.4. Pressão de grandes projetos de infraestrutura. Obras como hidrelétricas, rodovias, ferrovias e linhas de transmissão podem atravessar territórios indígenas. Muitas vezes, essas obras afetam áreas sagradas, exigem deslocamento compulsório, provocam impactos ambientais severos, geram contato forçado com populações vulneráveis ou isoladas. Casos como Belo Monte, na região do Xingu, evidenciam as consequências sociais e culturais desses projetos. 2.5. Atuação insuficiente do Estado. Problemas como falta de fiscalização, ausência de bases permanentes da FUNAI e descontinuidade de políticas públicas agravam a situação. Sem monitoramento constante, invasores se aproveitam da fragilidade institucional para avançar sobre as terras. 3. Impactos sociais e culturais dos conflitos e do desmatamento. Os efeitos combinados do desmatamento e dos conflitos territoriais repercutem na vida das comunidades de diferentes formas. 3.1. Risco à segurança física. A presença de grupos armados, invasores e facções criminosas expõe indígenas à violência, ameaças e assassinatos. 3.2. Perda cultural. Quando comunidades são impedidas de utilizar seus territórios tradicionais, há rompimento de práticas espirituais, perda de conhecimentos ancestrais, impacto na transmissão de línguas e rituais. 3.3. Insegurança alimentar. A degradação ambiental afeta a caça, a pesca e coleta, prejudicando a subsistência e provocando dependência de alimentos industrializados. 3.4. Crises sanitárias. Contaminação de rios, doenças trazidas por invasores e falta de assistência adequada ampliam casos de desnutrição, malária, contaminação por mercúrio e outras enfermidades. Caminhos para a superação dos desafios. Para reduzir esses impactos, é necessário fortalecimento da FUNAI e seus mecanismos de fiscalização, conclusão dos processos de demarcação, atuação integrada entre órgãos ambientais e de segurança pública, políticas de proteção aos povos isolados, participação efetiva dos povos indígenas nas decisões que os afetam, e repressão a garimpo, grilagem e exploração ilegal de recursos. Além disso, o cumprimento da Constituição Federal e dos tratados internacionais, como a Convenção 169 da OIT, é essencial para garantir a proteção territorial. Portanto, os desafios enfrentados pelos povos indígenas, especialmente o desmatamento e os conflitos territoriais, representam ameaças diretas à preservação da vida e das culturas tradicionais. Embora existam instrumentos jurídicos robustos no Brasil,
Sua aplicação efetiva ainda esbarra em interesses econômicos, fragilidade institucional e ausência de políticas públicas contínuas. Assim, compreender esses problemas é fundamental para qualquer análise sobre a política indigenista, os direitos constitucionais e o papel das instituições públicas na proteção dos povos originários. A diversidade cultural e linguística dos povos indígenas brasileiros é um dos elementos centrais para a compreensão da realidade indígena no país. O Brasil é reconhecido como uma das nações mais pluriculturais do mundo, abrigando centenas de povos que possuem modos próprios de organização, sistemas de conhecimento, práticas espirituais, expressões artísticas e tradições milenares. Essa diversidade não é apenas um patrimônio cultural, mas um componente essencial para a preservação da identidade e da autonomia de cada povo indígena. Panorama geral da diversidade indígena no Brasil. De acordo com levantamentos recentes, o Brasil possui mais de 300 povos indígenas distribuídos em todas as regiões do país. Cada um desses povos possui características culturais distintas, que se manifestam em elementos como língua, organização social, rituais, formas de manejo do território, práticas agrícolas, relações com o ambiente e tradições orais. A Constituição Federal de 1988 reconhece essa pluralidade e garante aos povos indígenas o direito de manter sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Isso significa que o Estado brasileiro deve respeitar a diversidade e promover políticas públicas que assegurem a reprodução cultural e linguística das comunidades. Diversidade linguística. A diversidade linguística é um dos aspectos mais marcantes da realidade indígena brasileira. Existem aproximadamente 180 línguas indígenas ainda faladas no país, distribuídas em diferentes famílias linguísticas. As principais famílias são